você terá aquela situação, né, da ponte Milvia, né, aquela ponte que foi feita de improviso, né, com barcas. Então ele fez aquela ponte ali meio de improviso para tentar surpreender Constantino na sua marcha, passar com soldados de infantaria pesada, só que aí calcularam mal e quando a ponte cedeu, foi o fim ali de Maxêncio naquela situação, tá ok? Então temos aí Maximino Daza antes de se aventurar na Itália. A vitória na ponte Milvia fez de Constantino o único dono da metade ocidental do Império. Pronto, a coisa não está mais dividida em quatro, né? Nós temos aí Constantino e Licínio de um lado e pactuados contra Maximino Daza, até, ou como está aí Maximino II, ok? Que agora vai entender que está em desvantagem e vai tentar desesperadamente marchar contra Licínio, vai tentar se apoderar aí de territórios de Licínio, tá certo? E é nessa marcha onde ele vai de fato tomar decisões impensadas e vai prejudicar-se. Então nós teremos aí um império já dividido entre Constantino e Licínio, tá ok? Vamos lá. Estava dividido, o Oriente ainda estava dividido entre Licínio e Maximino Daza, ok. Um estadista menos experiente que Constantino imediatamente se empenharia em conquistar os territórios de Licínio, pois parece que já nessa época Constantino decidira conquistar todo o império. Sempre essa cobiça, né, pelo poder total. Mas Constantino soube esperar o momento propício, como fizera antes na Gália. Dedicou-se a consolidar seu poder na Itália, ao norte da África, menos no Egito, que ainda não lhe pertencia. Seu encontro com Licínio em Milão revigorou a aliança entre ambos e obrigou esse último a dirigir seus esforços contra Maximino Daza, o rival comum dos dois. Desse modo, enquanto Licínio gastava seus recursos enfrentando Maximino, Constantino aumentava os seus, para garantir que, pelo menos no momento, as ambições de Licínio não se dirigissem contra ele, mas contra Maximino. Constantino cumpriu em Milão sua promessa de casar Constância com Licínio. Então, estabelecer, né, esta aliança que sempre foi feita durante toda a história, na qual o rei busca tornar aquele rei que entende poder ser um rival perigoso, tenta torná-lo seu parente, né, por meio do casamento. O casamento aí com uma filha, com uma sua irmã, que foi o caso de Constantino, casando Constância com Licínio, tornando então eles próximos, né, fazendo então uma aliança mais firme. Quando Licínio de fato cair diante das estratégias de Constantino, será Constância que levará o brasão de honra de Licínio, tá certo, até Constantino. Então, Licínio, quando de fato vê que estão perdidas suas chances de conquista do poder, ele abdica, ele envia seus brasões de honra por meio de sua esposa, né, e a irmã de Constantino. Seu encontro com Licínio em Milão, como já disse aqui, os dois aliados ainda estavam em Milão quando receberam notícias de que Maximino invadira os territórios de Licínio, cruzando o Bósforo. Bósforo, essa região, vou indicar aqui, ó, com a seta. Esse aqui é o Bósforo, tá? Temos aqui, ó, esse aqui é o estreito, ó, veja, tem uma pequena faixa aqui, ó, de água. Esse aqui é o estreito de Bósforo, tá? Então temos aqui Bizâncio, ok? Que domina aqui esta região do estreito de Bósforo. Aqui é o Mar Negro, ok? Então temos aí esta região muito importante, muito estratégica, que inclusive será foco aí do próximo estabelecimento de capital, né, de Constantino. Os dois aliados ainda estavam em Milão quando receberam notícias de que Maximino invadiu os territórios de Licínio, cruzando o Bósforo e se apossando de Bizâncio. Parece que Maximino percebera que a aliança entre seus rivais poderia prejudicá-lo e invadira os territórios de Licínio porque sabia que a guerra era inevitável. E queria desfechar o primeiro golpe, mas Licínio era general hábil, e antes que Maximino tivesse tempo de marchar 100 km adiante de Bizâncio, mais tarde Constantinopla e hoje Istambul, seu inimigo o enfrentou com um exército numericamente inferior e o derrotou. Maximino fugiu no meio dos seus soldados, mas morreu pouco tempo depois, sem ter tido a oportunidade de reorganizar seu exército.
Licínio assim passava a ser o dono de todo o império a leste da Itália, incluindo o Egito, enquanto Constantino governava todo o ocidente. Como os dois eram aliados e cunhados, era de se esperar que acabassem as guerras civis e outras desordens que pareciam não ter fim. Mas a verdade era que tanto Licínio como Constantino ambicionavam o poder absoluto e estavam dispostos a não descansar até consegui-lo. O Império Romano, mesmo sendo tão vasto, era muito pequeno para os dois, e um deles teria de desaparecer. Licínio logo se empenhou em consolidar seu poder, mandando matar todos os membros das antigas famílias imperiais. Olha aí, a mesma prática, né? Mesma prática aí, adotada sempre, né? De eliminar todos os parentes do antigo representante de poder, né? Para tentar impedir aí a tentativa de retomada, né? Do poder, que poderiam ter liderado uma rebelião. Constantino, por sua vez, firmou seu poder, regressando às fronteiras do Reno, onde dirigiu uma série de campanhas contra os francos. Vou ler somente até aqui. Tem muitas informações importantes, valiosas, interessantíssimas, mas não adianta a gente ficar também mergulhando tanto no interesse, né, da questão histórica particular dessa sucessão, porque o nosso foco aqui é a história do cristianismo. Mas acredito que com isso você já consegue ter um quadro geral acerca dessa transição e de quem era Constantino nesse quadro histórico. Tá certo? De que ele foi um general habilidoso no desenvolvimento, né, no enfrentamento da guerra, tá ok? Com isso foi reconhecido pelos seus pelotões, né, pelo seu exército, né, seu destacamento militar. E aí, com esse reconhecimento e com a somatória de que ele estava à frente de regiões muito importantes e com isso tinha muitos recursos, isso, né, foi o suficiente para entender que ele sim deveria, né, devia tomar o poder, né, devia se apoderar da coroa imperial. Então ele passa então a dominar toda essa região. E aí isso gera contrariedade nos demais, mas ele vai marchar contra eles e vai de fato conseguir dominá-los, tá ok? Então, somente para a gente ter aqui um desenvolvimento histórico dessa época, a partir da pesquisa que eu fiz no livro A Reforma, Reconstrução do Templo de Deus, veja só. Em virtude disso, também nos informou Eusébio acerca das atrozes perseguições que foram suportadas pelos irmãos e irmãs, desde Estevão, morto apedrejado pelo Sinédrio, com a aprovação de Paulo, que futuramente será ele mesmo vitimado como mártir, né, da seita, né, a qual perseguiu. E daí adiante, passando pelas perseguições dos judeus, que motivaram as primeiras dispersões dos irmãos pela Judéia, pela Samaria e confins da terra. De Nero, que virá a ser o carrasco, né, de Paulo e de outros irmãos vitimados pelos sórdidos planos desse psicopata. Domiciano, que também tentou a todo custo dizimar os irmãos, que já a esse tempo constituíam um grupo considerável aos olhos dos romanos e que lançavam mão de estratégias tais quais o desterro dos seus mais importantes líderes, o que veio a levar João, né, o apóstolo, a ser exilado na ilha de Patmos, onde ficou incomunicável a muitos irmãos, mas não ao seu Senhor e nosso, que lhe legou a extraordinária revelação do Apocalipse. E aí ele fala acerca de Eusébio, né, de Diocleciano, conforme a gente já analisou, e fala aqui da sucessão que eu acabei de informar para vocês acerca de Constantino, né, Diocleciano, que instaura a tetrarquia, que vai chegar ao poder aí, né, que vai dar, né, na subida ao poder de Constantino, né, quando assume, uma vez que Constâncio Clóvis, seu pai, sai de cena, ele assume então aqueles territórios, tá ok? Então temos aí todas as informações, aqui acerca da descrição da batalha na Ponte Milvia, que eu quero passar aqui, ó, o texto de Eusébio. Olha o texto de Eusébio aqui acerca do momento. Ó. Assim como no tempo de Moisés e da raça outrora piedosa dos hebreus, os carros de Faraó e suas tropas ao mar Deus lançou, a elite de seus cavaleiros e chefe o mar devorou, o abismo os encobriu. Maxêncio também os hoplitas, soldados de armadura pesada, e lanceiros que os cercavam, caíram no fundo como pedra.
quando diante da força de Deus que estava com Constantino, deu as costas e atravessou o rio que estava diante de si, e do qual fizera para si mesmo um instrumento de perdição, ao construir, Maxêncio, cuidadosamente, uma ponte unindo as margens por meio de barcas. Aí esse texto está no livro de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, da editora Paulus, página 451. Uma ilustração da Batalha da Ponte Milvia, e esse texto agora com que eu quero finalizar essa primeira aula. Veja só. E nesse clima eufórico é que recebemos informações acerca desse momento histórico em que esta antiga seita, entre aspas, o cristianismo é tido como uma seita, de pessoas totalmente desprezadas pelas elites do poder de então, finalmente se vê diante da experiência de ter entre suas fileiras o nome de um imperador. Então, um imperador que vai ser favorável a eles, a este grupo, que atribui o sucesso de sua empreitada ao Deus cristão. Aí você tem o Inhoque, por esse signo vencerás, e o Ki-Ro sendo pintado aí no escudo dos soldados, por ordem de Constantino. E a partir de então podemos ver o definitivo encerramento de uma época dolorosa, ok? Era uma época de fato, foi de fato uma época muito dolorosa, como as narrativas que eu li para vocês, tá certo? De Eusébio de Cesareia, as descrições dos martírios, das perseguições, das torturas, ok? Mais áurea, porque foi na mesma proporção em que foi dolorosa, também foi áurea. Uma época de muita valentia, de muito testemunho, tá certo? Uma época basilar para a igreja, para a força que a igreja tem na continuidade histórica. Inclusive os reformadores que saem agora de dentro da igreja institucionalizada, a igreja católica, eles requerem para si o exemplo da igreja primitiva. Eles querem uma religação com essa igreja, tá certo? Eles querem ressurgir como essa igreja, tá certo? Naquela fidelidade, naquela coragem, naquele temor de Deus, ok? Naquele respeito às Sagradas Escrituras. Por isso solas, tá certo? Por isso soli de glória, por isso sola Escritura, sola gratia, tá certo? Sola fide, tá certo? Devido a esses ideais de retorno à igreja primitiva. Então, foi dolorosa, mas também foi gloriosa. Vamos lá. Cristianismo antigo, ok? Deixa eu ver aqui. Atribui o sucesso empreitado a Deus cristão, e a partir de então podemos ver o encerramento de uma época dolorosa, mais áurea do cristianismo antigo, desde a cruz de madeira até o símbolo da cruz pintado nos escudos dos soldados de Constantino, em virtude da visão e a voz que dizia in hoc signo vinces, por esse sinal vencerás. O ponto marcante em que a fé sai de sua esfera de confissão pessoal, convicção e sacrifício, o que encerra a época do cristianismo antigo, que unia os cristãos unicamente por sua fé e suas perseguições. E diante de nós vemos nascer uma poderosa instituição, com a associação entre a fé e os interesses do Estado. Você vai ver isso principalmente no contexto do Império Bizantino. Tá? Então você tem na situação da Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja que está em Roma, você vai ver o engrandecimento do Papa, tá, ok? E a igreja assumindo papéis para além da sua função eclesiástica, quando a igreja passa a exercer uma função, uma influência política. Você vai ver principiando com Leão I. Então, Leão I, que negocia com um bárbaro, tá, ok? Para que este não levasse Roma à total destruição. E com isso, essa figura eclesiástica agora ela tem mais importância do que a figura do imperador. Então você tem uma igreja que agora assume, como ela mesma fará na Igreja Católica Apostólica Romana, ok? Está em Roma e também é detentora da cultura romana. Então, quando Roma de fato cai totalmente para a invasão dos bárbaros, não significa mais nada para aquela região, é Roma que resta como uma instituição, é a Igreja Católica Apostólica Romana que resta como uma instituição que
agora assume, como ela mesma fará na Igreja Católica Apostólica Romana, ok? Que está em Roma e também é uma igreja que agora assume, como ela mesma fará na Igreja Católica Apostólica Romana, ok? Que está em Roma e também é detentora da cultura romana. Então, quando Roma de fato cai totalmente para a invasão dos bárbaros, não significa mais nada para aquela região, é Roma que resta como uma instituição, é a Igreja Católica Apostólica Romana que resta como uma instituição civilizadora, que inclusive vai agora, por meio das missões, vai civilizar os povos, civilizar os bárbaros, comunicar cultura a eles, comunicar língua, leis, religião, tá certo? Cultura, a ciência da época. Aí os mosteiros vão estruturar